Tá gravando. Opa, tem alguém querendo entrar. Beleza. Então vamos lá. Não é aqui, é aqui. Maravilha. Bom, então vamos lá. Fundamentos polímeros para o desenvolvimento de microplásticos ambientalmente relevantes. Essa aula é uma aula que é uma retomada de tudo com algum aprofundamento e alguns questionamentos para a gente ver como tem sido aí o ambiente da disciplina. Então vamos lá. Então a gente vai dividir essa aula entre o que acontece no polímero. Então vai ter alguns slides que a gente já viu, mas é só para eles manterem, só para eu manter a referência. E aí depois eu vou aprofundar. Então é só para vocês lembrarem, é daquele assunto que a gente já viu em aula. E aí vocês vão entrar na sintonia e a gente vai no aprofundamento. Então estou dividindo entre polímero, o que vai dentro do polímero, o que gruda no polímero, ou seja, microplástico, o que está dentro do microplástico e que tende a sair, o que gruda, que vem de fora e gruda no polímero, que é um nome bonitinho para falar de distorção, e um quarto item que são coisas. São mais coisas para falar sobre quem vai fazer pesquisa, quem faz e quem pretende fazer pesquisa em microplástico. Então, o polímero. Só para lembrar, a gente já viu esse filminho de molhabilidade, né? Então a gente tem aqui um microplástico, um copo de plástico de poliestireno pristino, novinho. Aí quando você vira, o copo fica seco, ou seja, uma superfície hidrofóbica, descaradamente hidrofóbica. E aqui do lado o mesmo copinho que foi degradado. E aí quando a gente termina de virar, ele fica hidrofílico, ele mostra-se que ele está hidrofílico. Então essa é a influência do nível de degradação. A gente viu esse filminho também, vou passar de novo. Eu coloquei, só para lembrar, coloquei um coraçãozinho no meio dessa plaquinha de Petri de poliestireno e fotodegradei. Aí o que aconteceu? No meio ele não fotodegradou. No meio ele ficou hidrofóbico como de origem. E ao lado ele ficou hidrofílico. Aí olha o que aconteceu. Aí a gente joga um pouquinho de água. Essa água tem um corantezinho, só para dar efeito. Aí, ó, ele ocupa todo o espaço de fora do coração. E aí, só depois que ele enche o espaço hidrofílico, ele começa a invadir o espaço hidrofóbico. E a gente fez esse videozinho para terminar uma apresentação de um congresso. O pessoal fala, oh. E aí, isso mostra o efeito da degradação na molhabilidade. E aqui é o ciclinho que eu mostrei para vocês, a etapa final, a pior etapa, né, da equação de Norrish, da reação de Norrish, onde tem quebra da cadeia. E aqui um aprofundamento que eu queria fazer. Primeiro, uma coisa que eu preciso contar para vocês, que a degradação, e às vezes eu vou entrar em algum debate, eu vou discutir com alguém, e o pessoal acha que é degradado, não degradado. Ou seja, degradado e pristino. Na verdade, degradação é um fenômeno contínuo e não discreto. E não discreto. Contínuo, não discreto, faltou um E aqui no arquivo. Então, degradação é um fenômeno contínuo. Vou até corrigir já para não ficar com isso aqui errado. Contínuo e não discreto. O que quer dizer isso? E aí alguém pode não estar familiar com isso. É um termo que a gente usa quando a gente fala de quântica, que é um exemplo que a gente dá é o de escada versus a rampa. Então, quando você tem um fenômeno contínuo, ele é comparado com uma rampa. Qualquer altura que você levante o seu pé, você joga o pé para frente, ele vai encontrar a rampa, você apoia o seu pé ali, você repete o processo com outro pé e você vai subindo essa escada. Então, essa rampa, desculpa, rampa. A quântica, ela é um processo discreto, ou seja, por unidades, por pacotes, por quantidade. Então, uma escada é um bom exemplo, porque não importa que eu levantei o meu pé meio degrau, eu não vou conseguir subir. Eu vou conseguir subir se eu levantar meu pé em valores inteiros de degraus
levar o pé para frente e apoiar. Se eu, por exemplo, subir 1,5 degrau, uma altura de 1,5 degrau o meu pé, subo o pé 1,5 degrau, levo ele para frente, eu não vou encontrar nada para apoiar o pé. Aí ele vai apoiar em 1 degrau. No degrau, na altura, no degrau seguinte, né? Se eu subir 2,1 degraus, não adianta eu ter subido 2,1 degraus. Quando eu for apoiar o pé, ele vai apoiar na altura de 2 degraus. Então, a escada é um fenômeno discreto, a rampa é um fenômeno contínuo. E a degradação é um fenômeno contínuo. Não existe um degradado, um medianamente degradado e um severamente degradado, ou intensamente degradado. Claro que existe, mas você não consegue determinar isso muito bem. É sempre um valor médio que você está medindo, que é uma coisa que eu falei aqui. E eu vou falar mais para frente, vou explicar direito esse valor médio. Bom, mas é isso. É um fenômeno contínuo e você dificilmente coloca um rótulo de tanto de degradação. Você pode fazer, é uma medida, é uma estimativa, mas de difícil reprodutibilidade, e depois eu explico melhor por quê. Polímeros distintos têm modos de degradação distintos. Então, se eu degrado um P e degrado um PP, que são até bastante semelhantes, em comparação com as diferenças que você tem com outros polímeros, mesmo esses dois polímeros semelhantes, eles vão ter distintos modos de degradação. Então, você vai comparar o índice de carbonila de um PP com o índice de carbonila de um PE, você não pode fazer isso. Até porque eles usam bandas de referência diferentes. Isso é outro assunto. Então, você tem que considerar essa diferença, essa distinção, ok? E aí, eu coloquei as cores, que eu vou fazer correlações mais adiante. Polímeros de mesmo tipo, deixa eu colocar meu laserzinho. Polímeros de mesmo tipo, com diferentes formulações, estão aqui, ó, polímeros distintos, degradação distinta. Beleza, isso é meio óbvio. Polímeros de mesmo tipo, ou seja, eu estou comparando vários polietileno tereftalatos, com diferentes formulações, ou diferentes graus, né, diferentes grades, que a gente chama, né, grau, não é. A gente até usa o termo grau, mas é uma coisa muito de jargão de indústria. Polímero feito para fazer garrafa, polímero feito para fazer embalagem, polímero feito para fazer uma terceira coisa, PET, por exemplo, o PET feito para fazer têxtil, PET feito para fazer garrafa, PET feito para fazer embalagem, ou uma quarta coisa que não me vem à cabeça agora, eles vão ter formulações distintas. E a formulação vai acabar influenciando menos ou mais no nível de degradação. Então, se tem uma formulação, por exemplo, que já tem uma coisa muito específica, que é o estabilizante, isso vai influenciar. Se é alguma coisa que não tem a ver com degradação, mas tem a ver com, por exemplo, volume livre, com maleabilidade, isso vai acabar influenciando indiretamente. Se vai ter um pigmento, se vai ser opaco, se vai ser transparente, isso vai acabar influenciando no nível de profundidade que a degradação consegue alcançar. Então, tem que levar isso em consideração. E nós temos um problema. Com polímeros comerciais ou coletados, que está aqui em azulzinho e verdinho, você não tem certeza desses dois itens. Primeiro, eu não tenho certeza dos polímeros distintos. Por quê? Eu posso estar pegando um PP que tem uma camada de polietileno. Eu posso estar pegando um PP que tem uma formulação, predominantemente ele é PP, mas ele tem um pouquinho de PS, que vai causar uma opacidade, nem é uma blenda muito comum, mas ele tem ele pode ter um pouquinho de uma outra blenda, de outro componente, porém, no infravermelho, você vai ver PP, você vai ver PET, você vai ver PS, você vai ver o predominante. E o resto você vai ver como uma contaminação, você vai confundir com uma sujeira, então você não tem como saber isso. Para comerciais, você não tem como saber, menos, e para coletado você não tem como saber mais. Ou seja, é muito mais intenso com o coletado, porque você não tem noção da origem. Então esse é o amarelo. Formulação, opa, peraí que chegou alguém. Tá aqui.
Está permitida a entrada. Então, beleza. Isso em relação ao amarelo. Polímeros podem ter mais de um componente. Pode ter, inclusive, um membro da formulação, como, por exemplo, plastificantes em PVC, aparecem no infravermelho. Isso pode atrapalhar você. E isso vai influenciar na degradação. Formulação sempre será uma incógnita. Sempre. Em maior ou menor intensidade. Eu vou falar isso de novo mais adiante. Mas a formulação, ela vai ter sempre a questão, o material comercial, que é menor intensidade. Por isso a corzinha azulzinha. Tá aqui, ó. E o verdinho, maior intensidade para coletado. Se você pegar um plástico comercial para produzir o seu microplástico, você não vai saber, por mais que você saiba, ele é outdoor, você sabe que tem estabilizante. Ele é um PVC maleável, você sabe que tem plastificante. Então você tem uma noção, ele é um material de espuma, você sabe que vai ter um retardante de chama, porque é obrigado por lei. Então você tem uma noção do que tem ali. Você não vai saber qual é o plastificante, qual é o estabilizante, qual é o retardante de chama, porque não precisa falar, isso não é obrigado. Então poucas empresas vão dar esse valor, essa informação. O que vai ter no Tratado Global é a possibilidade da gente ter essa informação. Isso é uma coisa que está sendo tratada. Como isso vai ser informado, a gente não sabe ainda, porque tem a questão da propriedade intelectual, mas tem várias opções para a gente poder ter uma rotulagem que respeite o seu direito humano de saber o que você está comprando. Principalmente se tem impacto na sua vida ou no meio ambiente. Beleza? Então, aprofundamento 1 de degradação. Aprofundamento 2, vamos continuar. A degradação é um fenômeno heterogêneo. Então, a gente falou aqui que é um fenômeno contínuo e não discreto. Ou seja, você não tem degradado e não degradado. Você tem não degradado, que sempre tem um pouquinho de degradação. Não existe pristino total, porque assim que você faz o polímero e você forma o pellet, você já começa a degradação, porque você faz o primeiro processamento. Agora, a degradação ela é um fenômeno heterogêneo. Ou seja, ao longo de uma superfície, você vai ter diferentes comportamentos, diferentes, seja antes de degradar, ele já é um material heterogêneo. Vai ter uma variação de rugosidade, vai ter uma variação de superfície, de tensão superficial, em função do processo que foi usado para fazer aquela peça. E aí, essa tensão superficial vai influenciar na degradação, que é um fenômeno que vai acabar sendo heterogêneo. Ou seja, a degradação ao longo da superfície, o que a gente mede é uma média. Por isso que é muito importante a questão das replicatas. Replicata é sempre muito bem-vinda. Espera aí que a gente tem esse cara aqui, né? Olha que legal, que recurso bonitinho. Replicatas são sempre bem-vindas. Então, isso é uma coisa importante da gente saber quando a gente vai fazer qualquer medida, porque você pode ter um comportamento diferenciado, tá bom? Outra coisa, a gente falou de superfície, a gente tem a questão da profundidade. Então, se você tem uma peça, tipo isso aqui representando uma peça, começa a receber luz daqui, ele vai degradando de cima para baixo, de fora para dentro. E o que acontece é que você tem um degradê, você tem um gradiente aqui. Então, você vai ter mais degradado na superfície e menos degradado conforme se aprofunda. E aí, pode ter a erosão... Peraí. Ah, troquei a ordem dos slides. Deixa eu mudar a ordem aqui. Então, você tem questão da profundidade. Aqui, ó. Você tem a questão da profundidade. Aí, você tem maior degradação aqui, conforme afunda, você vai ter menor degradação. E eu vou falar de erosão. Eu mudei a ordem, porque eu achei que ia ficar melhor, esqueci desse detalhe. Eu vou falar de erosão no slide seguinte. Pode ocorrer erosão, então você sabe que não está na superfície novinha. Deixa eu explicar a erosão antes. Aí eu volto nesse slide. Beleza até aqui? Até aqui tudo bem? Ninguém falou nada? Beleza. Revisão de fundamentos. Fragmentação. Vocês lembram desse videozinho que eu fiz com uma aluna? Ela fez, né? E mandou para mim. Esse vídeo eu provavelmente mostrei, que é o quê? É uma caixa de PP organizadora que foi exposta num jardim
por muitos anos, recebendo luz na parte da frente e não recebendo luz na parte de trás, porque era uma caixa que estava cheia de coisa de jardinagem. Aí a gente recebeu essa caixa de doação, porque ela estava totalmente quebradiça, e a gente estava pedindo e apareceu lá pra gente. Essa aqui é a parte de trás, que a gente cortou na serra, dá para ver a lateral. E essa aqui é a parte da frente, quebradiça na mão. E dá para ver bem a caixa aqui, ó. Essa aqui é a parte da frente, que está toda quebradinha. E o que acontece quando você quebra um material? Isso aqui. Deixa eu lembrar vocês, eu tenho a impressão que eu já mostrei esse vídeo. Vocês já viram esse vídeo do macarrão? Deixa eu aparecer aqui de novo. Alguém levantou a mão. Vocês já viram? Ou é novidade? Já viram, beleza, já viram, beleza. Então, só para lembrar vocês, isso aqui, qualquer material frágil que a gente quebra, se é um material maleável, que não tem muita fragilidade, não é quebradiço, tudo bem. Mas quando você quebra um material que é frágil, que tem a sua resistência ali, frágil no sentido de que ele vai quebrar muito bem no ponto de tensão, você vai ter uma situação como essa. Você vai quebrar como o macarrão, você vai quebrar em 2 pedaços muito grandes e vários pedaços pequenos que a gente está vendo aqui. E aí, quando você aproxima a câmera, olha só que legal como começa a aparecer esses pontinhos aqui, ó, que está na minha mão, que não estavam aparecendo antes. Esses pontinhos aqui não estavam aparecendo antes. Aí, a gente continua, eita. Aí a gente continua aproximando, vai magnificando. Aí começa a aparecer mais pontinhos que não estavam, olha lá, que não estavam aparecendo antes. Esses menorzinhos não estavam aparecendo. Então, você percebe que toda vez que você tem uma fratura, você tem a formação de um monte. Você tem a formação de um monte de fragmentos menores, então você tem uma distribuição de tamanho. Essa distribuição de tamanho, a gente não sabe qual é o limite dela. Então, quero falar sobre fragmentação agora. Aqui é um paper que a gente publicou, esse eu não mostrei para vocês ainda. Esse é um paper que a gente publicou mostrando como que a dinâmica de fissura de um plástico degradado é similar a uma coisa que a gente chama de crazy, que é uma coisa que acontece quando você coloca uma tensão mecânica no material polimérico. Então, esse seria um trabalho mecânico. E a gente reparou nessa similaridade. Aí, o que a gente fez? Um estudo em microscopia eletrônica de como acontece esse aprofundamento da fissura. Então, isso aqui é a mesma fissura que recebeu um aprofundamento conforme eu ia aumentando a magnificação. E aqui está errado, é 500 nanômetros, tá? Aqui tem um errinho do paper. E aí, a gente pegou essa imagem, ampliou, aprofundou, entrou na fissura com o microscópio eletrônico, porque ele é muito bom, lá no LN Nano. E aí, já deu para ver essas pontes fibrilares. Aí o que a gente fez? Entrou na fissura, o feixe de elétrons, a gente focalizou lá embaixo. E conseguiu ver, peraí que chegou alguém na disciplina, e conseguiu ver a espessura desses filamentos, que estão na faixa de 20, 15, 16, 14. Então, são filamentos nanométricos. E o que a gente consegue ver disso aqui? Isso aqui é uma fissura que estava começando. E isso aqui não tem nada a ver com polímero, é uma deposição que a gente fez a plasma, é um outro trabalho, outro tipo de trabalho que eu estava fazendo. Isso aqui são as pontes fibrilares, agora também 500 nanômetros nessa barra aqui de baixo. Dá para ver a formação dessas fibras, que são, na verdade, fruto da fissura que vai se afastando e os polímeros que vão sendo tensionados e vão formando esses fios. Olha só aqui, ó. Aqui tem um ex-fio que foi quebrado. Espera aí que chegou mais uma pessoa aqui. Mais um fio que foi quebrado. Aqui tem um fio que foi quebrado. O que a gente imagina é que aqui tem a formação de nanoplásticos. E esse tipo de... Aí eu paro aqui porque é um trabalho em andamento, dali em diante eu não vou falar, porque a gente está tentando
entender melhor a formação de nanoplásticos e a detecção dos nanoplásticos. Mas é só para mostrar para vocês o que tem aqui numa fragmentação. E aí, só para mostrar, assim, na verdade eu queria mostrar para vocês que a fragmentação ela é mais complicada do que a gente pode ver nesses dois filmes que eu mostrei para vocês. Então isso aqui é um mecanismo de formação de nanoplástico que a gente está estudando nesse momento. E aqui, algumas coisas que eu queria falar para vocês. Então, primeiro, a fragmentação ela pode envolver vários mecanismos. Então ela pode ser por formação e aprofundamento de fissura, e a fissura é um ponto de quebra. Pode ser pela fragilização do material, pela quebra de cadeia. Ou pode ser, como no macarrão, é um material já frágil de natureza. Ponto. Um material quebradiço, sob tensão, beleza. Mas tem vários mecanismos. Aqui, a gente pode ter duas coisas. Eu coloquei entre aspas, porque eu não tenho certeza ainda. A gente está estudando o tema, a gente já tem alguns resultados legais. Eu estou olhando na literatura. É uma literatura nova, muito incipiente. E aí eu estou olhando em algumas áreas já consolidadas que trabalham a fragmentação de materiais poliméricos, e o conceito de fragmentação e erosão e abrasão, eu não enxergo, eu não vejo ele muito... Espera aí só um pouquinho. Eu não vejo ele muito consolidado, eu vejo diferentes definições de fragmentação, diferentes definições de erosão. Então, o que eu estou dizendo? Quando a quebra da ordem da grandeza da espessura, quando a quebra é da ordem da grandeza da espessura, ou seja, eu tenho essa fragmentação, uma fragmentação acontecendo isso aqui, ó, eu quebro esse caderno nessa região, vou ter dois fragmentos, como aconteceu com o macarrão. Isso eu estou chamando de fragmentação para vocês. Quando a quebra, quando a fragmentação, quando a quebra, né, que eu já chamei fragmentação de algo que quebra na ordem de grandeza do tamanho do objeto. Quando a quebra acontece por raspagem, eu estou colocando um fenômeno de abrasão na superfície de um polímero, eu vou tirando pedacinhos, como a gente faz com aquela faquinha de queijo parmesão, né? Quando você vai desgastando uma superfície, isso eu vou chamar de erosão, ok? Então, isso é uma coisa importante de saber. Então, antes de continuar, eu vi que o William levantou a mão, deixa eu ir para a aula aqui. Fala, William. Tudo bem? Tudo bom? Bom dia. Falando aí desses conceitos aí, Walter, me chamou a atenção, lembrei das aulas de engenharia de deformação plástica e deformação elástica, certo? Sim. Fica até redundante, mas do que você está falando então, todos eles, ou na maioria das vezes quando você está fazendo esses testes, ele sofre só deformação plástica, tá certo? Porque ele não retorna à sua forma original. Quando a gente fala em deformação elástica, tem o retorno. E essa deformação elástica também poderia acontecer dependendo da temperatura a qual esse material está sendo submetido e o quanto de tensão está sendo aplicado nele. Então, as duas possibilidades existem, né? E também queria perguntar o impacto do que você falou ontem na máquina de criogenia, né? Do impacto que tem, por exemplo, num teste desse tipo. Sim, super legal. Legal. Eu vou falar disso, tem um slide mais para frente que eu vou Então citar. tá bom. Não, mas foi bom você ter perguntado, eu vou te responder agora. Mas Legal. sobre biogenia eu só vou citar mais para frente, mas eu acho que foi legal você ter perguntado, que eu acho que é interessante citar agora isso aqui. Deixa eu falar então de deformação plástica e elástica. Ó, voltando aqui, quando você tem o retorno à posição, é mais ou menos o que acontece aqui, ó, nesses dois que aparentemente, na nossa visualização, esses dois pareciam estar conectados, têm a mesma cor, aparentemente estão no mesmo campo focal do microplástico. Esses dois, esse aqui e esse cara aqui, a gente imagina, pode ser desse para esse, porque tem uma corzinha semelhante, pode ser uma dificuldade semelhante devido à tensão superficial, outro motivo na hora de cobrir com ouro, porque você tem que fazer uma cobertura nanométrica com ouro para poder conseguir ver plástico nessa técnica. E esse cara parecido com esse, ou com esse, a gente não sabe, mas o que dá para ver é que não tem nenhuma fragmentação aonde você tem esse material retinho, eles estão todos deformados. Então, por mais que aqui possa parecer um tipo de deformação, você sempre tem esses dois tipos quando você trabalha com plástico. Ok. Tem um componente plástico e um componente elástico. As duas coisas podem acontecer em diferentes graus, em diferentes proporções.
Então, esse é um comportamento típico do material plástico, do material polimérico, né? Consegui fazer esse... Não, faz sentido, né? Na verdade, você tem um pouco dos. Legal, é isso que eu queria entender. Bacana, Isso, obrigado. vai ter os dois. E quando você fala em criogenia, tem uma coisa que a gente falou numa das primeiras aulas, que é a transição vítrea. E uma coisa que a gente não se aprofundou, só citou, que é a deformação dúctil frágil. Então, essas duas temperaturas de transição, elas trazem o material de uma situação elástica para uma situação plástica, basicamente. Então, quando você está abaixo da temperatura, dessas temperaturas de transição, esse material ele vai romper, quebrar, sem deformar, idealmente. Né? Isso, A gente isso. imagina que ele não deforma. E é por isso que a gente faz fratura criogênica, quando a gente quer observar a morfologia de um material, porque se você quebrar sem estar abaixo dessas temperaturas, você vai deformar o material e você perde a informação, por exemplo, da interação de uma carga com a matriz polimérica, ou a interação a informação sobre como estão os dois domínios de uma blenda, porque quando você exerce uma tensão, você fatalmente vai ter deformação plástica ou elástica. Isso. Então, você usa criogenia. E a criogenia acaba sendo, e aí é a citação que tem no fim da aula, uma alternativa, caso você tenha condição de conseguir levar o material para temperaturas abaixo da temperatura de tração vítrea ou dúctil frágil, para quebrar ele melhor em pedacinhos menores, e você, sempre que você quebra sem ser por modo criogênico, e a gente tem vários moinhos, moinho de reciclagem é sem modo criogênico, vi uma vez que tinha resfriamento, não era nem criogenia. A maioria não tem. Ele quebra pelo impacto e pela deformação. Então, o que acontece? Se você vai estudar, e esse é o assunto dos últimos slides, porque aqui essa aula é sobre os impactos das decisões que você toma nos resultados que você vai ter. E se você quebra por modo criogênico ou por modo não criogênico, isso vai impactar Não, exatamente, vai nos seus alterar totalmente resultados. o resultado, tá certo? Assim, existem fundamentos para alterar o resultado. Se vai alterar o resultado ou não, tem que testar. Ok. Mas é importante você levar em consideração isso. Então, a sua pergunta foi muito oportuna para esse momento da aula. Tá bom, Obrigado, muito William. bom. Obrigado você. Foi respondido? Foi respondido, muito Esqueci obrigado. alguma coisa? Não? Não, tá tudo certo. Beleza. Obrigado. Obrigado, valeu, William. Então, aqui está a fragmentação e beleza. Então, falamos daqui. Fragmentação e erosão, que são definições que eu estou colocando para fazer as ponderações que eu quero fazer. Aí, uma pergunta. Qual a característica física e química de cada um dos mecanismos diferentes que a gente pode ter numa fissura ou numa fragmentação, numa quebra, ou quais são as características físicas e químicas de uma fragmentação versus de uma erosão? E adicionaria aqui o contexto da pergunta do William, numa quebra predominantemente de deformação plástica ou predominantemente de deformação elástica. Quais são as características físicas e químicas de cada uma delas? Como a gente trabalha com microplástico, o contexto da disciplina, a gente não, todos nós aqui trabalhamos ou estamos interessados no microplástico, a gente não sabe. É importante dizer que a gente precisa estudar melhor isso. A gente não sabe e a gente precisa saber. Ok? Beleza. E aí volto, porque eu tinha feito uma bagunça aqui, nesse slide aqui. A degradação vai variar ao longo da profundidade e pode ocorrer erosão. Lembra do slide anterior? Que está errado, o slide posterior. Então você nunca sabe. Olha só, de novo, eu vou até. Está vendo o caderno aqui? Eu vou transformar, eu vou fazer uma magnificação. Essa espessura agora é isso aqui. Magnifiquei. Então, essa é a espessura de uma peça. Então, imagina que a degradação, ela vai variar. Espera aí. Eu estou mostrando aqui na minha câmera, mas aí eu estou imaginando que eu acho que para poder
usar a câmera direitinho, eu vou ter que colocar a minha câmera em destaque, imagino. E eu não aparecia, apareceu o Luiz em destaque, por quê? Agora apareceu, tá aqui. Beleza, vamos ver se na gravação isso vai aparecer. Então, tem que tirar esse fundo aqui. Espera aí. Hoje a aula tá pouco dinâmica, hein? Pronto, tá aqui. Fundo, sou eu mesmo, agora a câmera tá inteira aqui. Ó, vocês estão conseguindo ver minha câmera? Tá. Beleza. Aí, o que eu tenho aqui? A espessura. Então, esse caderno é a espessura de uma peça. Então, o que acontece? Está mais degradado aqui em cima e conforme vai afundando, conforme vai... O que está aparecendo essas notícias aqui na minha tela? Eita. Professor, aparecendo um monte de site fofoca aí. Pois é, apareceu um negócio que quando eu ponho o mouse aqui num lugar, ele aparece essas coisas aqui. Pronto, saiu. Obrigado, Luiz. Acho que dá para ver aqui no fundinho, está instalado um negócio, quando o mouse para aqui, vem essas coisas. Não sei como é que eu faço para evitar isso. Tudo bem. Ó, está degradado, mais degradado aqui em cima e vai degradando conforme vai degradando menos conforme afunda na peça. Porque tem a questão da luz, difusão de oxigênio, isso que a gente já viu na aula de degradação. Então, o que acontece? Eu tenho um gradiente, mais degradado em cima, menos degradado embaixo. Se a peça que você está estudando acabou de sofrer uma erosão, o que acontece? Você vai ter uma degradação menor nessa superfície. E se ela não acabou de sofrer a erosão, ela vai ter uma degradação maior. Então, quando você coleta um material, mesmo que você tenha mesmos tempos de exposição, se acabou de ocorrer o fenômeno da erosão, a superfície vai estar com menos nível de degradação, menor nível de degradação. Se ainda não ocorreu erosão, ou se ocorreu já há algum tempo e degradou mais aquela superfície, vai estar num nível maior. Então, você não depende só do tempo de exposição, você depende também de outros fenômenos que estão acontecendo ali. Então, só para falar da complexidade dessa questão. Agora, deixa eu voltar a marcar. Vamos ver como é que fica isso na gravação depois. E eu vou... Tá aqui, beleza? E eu vou desmarcar a minha câmera. Espero que isso se reflita na gravação. Vamos ver. Beleza. Então, essa é a ponderação. Se você não sabe se acabou de ocorrer erosão ou não, e você não vai saber, e essa é uma coisa importante quando a gente estuda degradação, peça, para ensaio mecânico, a gente sempre tem que levar em consideração um potencial descolamento da superfície degradada. Isso é um assunto específico de degradação de polímeros. Não vou me aprofundar nisso, mas esse descolamento, que é um tipo de erosão, sempre pode gerar esse tipo de questionamento. Sempre pode mudar, sempre pode gerar mudança nos dados que a gente está medindo. Alguém acho que levantou a mão? Priscila, pode falar. Professor, eu estava aqui pensando se datar, por exemplo, se for ao longo de um sedimento, daria para datar e tentar entender se está acontecendo algum tipo de mobilidade, né, desse microplástico sendo exposto à intempérie ou mais abaixo do perfil. Daria. A questão do datamento, eu acho, é o tempo de medida, né? Uhum. Porque para dar datamento radioativo, né? Sim, sim. Para dar diferença, dá para você ver período de meses ou anos? Ah, não dá. Não, né? Não. Teria que ser, eu acho que é interessante, se a gente já tiver, eu lembro que o professor Carreira falou numa aula aqui sobre chumbo, que o chumbo tem um tempo de decaimento que poderia ser acompanhado. E tem, eu não lembro das especificidades, mas ele falou que isso era uma coisa, até no contexto de sedimentos, se eu não me engano. Priscila, você lembra dessa conversa? Você está sempre na aula. Você lembra? Então, o chumbo é um pigmento que foi usado bastante há muito tempo atrás e agora não é mais. Então, pode ser que a razão isotópica do chumbo possa dar indícios de quanto tempo aquele fragmento está lá. Então, eu acho que, apesar de eu achar que a sua pergunta não é um contexto para a gente montar um experimento agora,
Eu acho que esse contexto que você colocou, esse conceito que você colocou, é um contexto riquíssimo para avaliar microplásticos de legado, ou seja, que já estão no ambiente há muito tempo. O que você acha? Faz sentido? Eu acho que sim. Aí seria uma datação relativa mesmo, né? Para entender como que o processo aconteceu. Relativa quer dizer entre os diferentes isótopos na sua amostra, né? Uhum. Acho que sim. Me parece que sim. Você trabalha com isso? Não, mas eu estou pensando em propor algum método de... Porque eu trabalho em sedimento, né? E aí eu estou pensando se eu vou tentar datar isso de alguma forma. Legal. Me parece que o professor Carreira é o cara para te ajudar nisso. Ele pode escrever um e-mailzinho para ele. Legal, legal. Deixa eu voltar aqui. Obrigado pela pergunta. Pelo comentário, na verdade. Vamos lá. A gente vem para cá. Fragmentação, qual a característica não sabemos, tudo vai influenciar e a gente precisa saber, e essa é uma área importante, principalmente para todo mundo. Mas principalmente se você teve uma formação voltada para materiais, para química, para física, esse é um assunto que eu acho que rende bem, viu? Um assunto que é muito lacunar. Vamos mudar. Lembra que eu falei no comecinho? Tinham 4 tópicos, agora é o segundo. O que vai dentro do polímero? E a gente falou, lembram dessa aula de aditivo, fiz essa brincadeirinha. E eu falei de segunda coisa e terceira coisa. E eu queria me aprofundar nessa segunda coisa e terceira coisa. Então, esse assunto já foi, né? Esses slides são só para vocês lembrarem da aula. Segunda coisa que eu tinha falado, né? Eles interagem bem com os polímeros. Se vocês lembram bem, eu falei naquele contexto de que a gente tem o... Se é um polímero polar ou hidrofílico, ou menos hidrofóbico, pelo menos, os aditivos têm que ter essa característica também, porque uma condição para o aditivo ficar na massa polimérica é ele ter uma natureza hidrofóbica e hidrofílica semelhante ao do polímero. E aí eu falei para vocês, se você está buscando um endpoint, né, você está usando um vetor de análise que é hidrofílico, você não pode estudar um material hidrofóbico. Ou se você estudar, você tem que levar em perspectiva isso, ou seja, um sinal fraco numa medida hidrofílica de um aditivo que é hidrofóbico, não é um sinal fraco, é um sinal forte, porque não é para ele interagir bem com isso. Então, essa é uma coisa que a gente discutiu na outra aula. E a terceira coisa, que eles se espalham, e aí o exemplo foi o blooming de material médico, que eu comentei que tinha muito em museu. Beleza. E aí eu queria dar uma detalhada. Então, em verde, que eles interagem bem com os polímeros, a questão do hidrofóbico e hidrofílico. Que é uma coisa que eu não falei, são as diferentes taxas de migração e de desorção. Ou seja, acho que até o termo correto seria lixiviação em vez de desorção. Mas tudo bem, fica anotado aí para vocês. Diferentes taxas de migração, porque vão depender do tamanho, vão depender da interação intermolecular entre o plastificante, entre o aditivo e a matriz polimérica. E a lixiviação também vai depender disso. Então, esses fatores que são importantes para a gente falar do aditivo que está saindo do polímero, vai depender desses aspectos. Então, se você quer trabalhar, por exemplo, eu quero ver a influência do retardante de chama, que estão desenhados aí do lado. Puxa, não coloquei o artigo de onde eu tirei. Preciso reformar esses slides. Quando você vê esses aditivos todos, eles migram muito lentamente. Então, eles vão ter diferentes taxas de migração, eles vão ter diferentes taxas de lixiviação. Então, provavelmente, se você está medindo a lixiviação de um determinado aditivo para um determinado meio e resolveu trabalhar com retardante de chama, muito boa sorte. Porque ele tem uma lixiviação muito, muito, muito lenta. Então, no seu laboratório, dificilmente você vai conseguir fazer isso. No ambiente, não. Porque você já tem materiais que estão expostos há muito tempo. Então, nos últimos slides eu vou falar sobre essa abordagem. E aí a gente vai ter mais exemplos. Mas, fatalmente, você tem que levar em consideração esses fatores para decidir que tipo de estudo você vai fazer no seu laboratório, num doutorado em 4 anos, e você nunca faz um experimento de 4 anos para um doutorado de 4 anos, porque você tem que levar em consideração que você vai errar, que vai dar errado, que você tem que refazer o experimento, você tem que melhorar o seu experimento, otimizar.
Então, se você tem 1 ano de timeline para o seu experimento, que vai ser repetido, não vai trabalhar com retardante de chama. Então, isso vai ser muito difícil. Você vai ter que trabalhar com modos de acelerar essa lixiviação. O que tira o material ou o contexto do seu experimento de um contexto ambientalmente relevante. E aí, se você tem... Então, essa é uma questão. Se você tem a outra questão, que é o fato deles se espalham, que eu vou usar a mesma figura. O modo de um aditivo se espalhar por um determinado meio, ou seja, eles vão migrar, vão para a superfície, vão acabar lixiviando, vai depender da massa molar, que também vai depender dessa cinética. Vai depender da interação com a massa, com a interação intermolecular, com a matriz em que ele está. Para quem não está acostumado com esses termos, vai depender, por exemplo, da afinidade que o aditivo tem com o polímero. Uma metáfora que a gente pode fazer bem simplesinha, bem inocente, é por exemplo, uma situação surreal, ou seja, não é uma situação real. Um cara que está passando por um corredor e que não conhece ninguém desse corredor, como se fosse um corredor polonês, mas um corredor polonês onde ninguém está batendo no cara que está passando. Esse cara não conhece ninguém. Ele vai passar por esse corredor, não vai conversar com ninguém. Esse cara, ele não tem afinidade pelos demais. Seria um aditivo apolar passando por um corredor polar. Um aditivo, um cara que conhece o pessoal que está nesse corredor, vai parar e vai conversar com um, vai parar e vai conversar com o outro, e vai demorar mais para passar por esse corredor. Isso seria um aditivo polar passando por um corredor polar. Isso seria um aditivo apolar passando por um corredor apolar. Então, as interações são semelhantes. Então, você tem diferentes taxas de acordo com a interação, você tem diferentes taxas de acordo com a massa. Não é só a massa, né? Tem uma coisa a ver com polarizabilidade, a estrutura das camadas eletrônicas em volta do átomo, mas não é o assunto aqui. Então, a gente resume isso falando, quanto maior a massa, menor a difusão, menor mobilidade. Mas é um resumo, né? Para quem é da química e da física, tem um aprofundamento um pouquinho, tem umas coisinhas a mais para falar, para contar para vocês, mas não é o assunto, não é o objetivo aqui. Então, essa quantidade de molécula grande e as moléculas grandes que têm átomos pesados, que aí vai influenciar nessa coisa da polarizabilidade, tem que ser levado em consideração. Então, se você quer fazer um experimento no seu laboratório, que vai durar meses, vai ser bem difícil. Então, você tem que levar isso em consideração no seu experimento, ok? Então, vamos seguir. Aí é uma perguntinha para vocês. O que podemos concluir se não há fitalatos dentro de uma peça coletada de PVC, onde você esperava encontrá-los? Então, deixa eu voltar para cá. Então, eu estou perguntando para vocês agora. Estamos sem um negócio na tela, né? Deixa eu voltar aqui para cá, deixa eu fazer uma brincadeirinha, para eu poder ver vocês e a gente ver essa tela ao mesmo tempo. Então, beleza, está aqui. Me contem a resposta a essa pergunta. Então, se vocês pegaram uma peça, fitalato tem alta concentração no PVC, então é uma peça que é para ter muito fitalato. Fitalato aparece no infravermelho porque a concentração no PVC ela é alta. Qual é a sua conclusão? À luz de tudo que eu falei até agora, levantem a mão e chutem, vamos lá. Precisa de interação agora. Pode ser via... Tem outra pergunta depois. Pode ser via chat. Deixa eu ir para o chat para ver se tem alguém escrevendo aí. Eu sei que vocês não vão me decepcionar, não vão me deixar na mão. Quem está assistindo esse vídeo no YouTube vai falar assim... Ah, já respondeu. Ah, Glaucia. A Glaucia é covardia. A Glaucia não podia ter respondido porque esse é o trabalho dela. A Glaucia está trabalhando exatamente com isso. E a Glaucia acertou na mosca. A Fernanda também. Uma conclusão que a gente pode ter é que ele já foi lixiviado.
Eu vou mostrar isso num dos slides finais. É uma das coisas que a gente pode, que eu vou lembrar de comentar. Se eu não comentar sobre lixiviação num slide que eu vou falar de um lixão de 30 anos de abandono, aí vocês me lembram assim, professor, o senhor falou que ia falar alguma coisa de lixiviação aqui. Tá bom? O Glaucio, o Glaucio deu risada aqui. Mas sempre responda, hein? Não me deixa no vazio, não. E aí, o que acontece é que se você pega alguma coisa que está há muito tempo no meio ambiente, resolve fazer um estudo do que está sendo liberado, você não sabe se já foi liberado. Então, você está numa amostra real, ela pode ser liberada ao longo do tempo, algumas mais rápido do que outras. Então, você pega uma peça antiga e fala, nossa, tem retardante de chama e não tem estabilizante, não tem plastificante. Plastificantes e estabilizantes vão sair mais rápido do que retardante de chama. Então, você pode tentar adivinhar o que era aquela peça em função dos estabilizantes, de onde veio aquele microplástico em função dos estabilizantes, mas você está falhando na questão de que ele pode ter sido lixiviado e aí já não está mais em concentração detectável. E isso nem é tão relevante para essa área de pesquisa de microplástico, mas é muito relevante para uma coisa chamada arqueologia contemporânea, onde a gente tenta entender um sítio arqueológico em função das peças que ele tem e entender os estabilizantes podem datar esse plástico. A Priscila comentou sobre datação radiológica, tem uma datação em função dos aditivos. Se tem um aditivo que foi banido na década de 70 e está lá, você pode chutar que ele está para baixo da década de 70. Se tem um aditivo que foi substituído, não porque foi banido, mas porque ele era menos eficiente, por outro aditivo mais eficiente, a partir da década de 80, você pode chutar que estava numa fase de transição ou estava anterior. Então, você pode chutar que não é da década de 90 para frente. Então, você tem esse tipo de trabalho científico, mas não tem... Para quem está aqui para estudar impacto ambiental, é outra história, tá bom? Mas essa é uma relevância desse trabalho aí. É uma perspectiva de conclusão a partir de um resultado como esse aqui. Segunda pergunta. Vamos ver como é que está andando aí o entendimento da aula hoje. 2 fragmentos de mesma cor, mesma fonte e mesmo tempo de exposição apresentam, então, o que podemos concluir se eu tenho mesma cor, ou seja, mesma cor para dar para falar da mesma formulação, vai. Mesma fonte e mesmo tempo de exposição, se eles apresentam diferentes níveis de degradação. O que pode ser? Deixa eu voltar para ver vocês aí, que eu não estou ouvindo ninguém. Pode falar, Glaucio, eu não queria te inibir. Eu não sei se eu devo responder. Fica à vontade, Glaucio, fica à vontade. Eu não sei se está dando para me ouvir bem, eu estou com a bomba de água aqui do lado, mas imagino que seja porque ele acabou de ser liberado ali no ambiente, né? Se esse que tem bastante fitalato, por exemplo, está com bem mais, né, do que o outro, ele acabou de ser, por exemplo, no caso lá da placa que a gente estuda, né? Ele acabou de ser degradado ali, quebrado, entrou em contato ali com, enfim, sólidos, está estudando, e o outro já está lá há mais tempo, então por isso ele tem menos desse aditivo. Acho que é isso. Mais ou menos, o que você falou deu para entender. O barulho da bomba está aí. Mas deu para entender, sim. Mas dá uma olhada se... Eu acho que tem uma correçãozinha para fazer, mas é por esse caminho. Você falou que você colocou em função do aditivo, que ele pode acabar de ter sido liberado, mas tem uma questão, e eu gosto dessa interação porque é o momento da gente fazer esses acertos nossos, né, como conjunto, que é a possibilidade do aditivo acabar de ter sido liberado. O aditivo, ele vai sendo liberado de modo contínuo, mas ele acabar de ter sido liberado não vai influenciar na medida, porque a concentração é muito maior. Então, acabou... beleza, pronto. Essa era a correção.
Porque a Glaucia já se autocorrigiu no chat. Isso mesmo, isso mesmo. Perfeito, exatamente isso. Que é a questão da erosão, que eu peguei o caderno para a gente simplificar, lembra? Que eu falei, vai erodindo. Então, se você pega um material que acabou de sofrer uma erosão, ele está exposto numa profundidade de nível de degradação menor. Então, se você não sabe se ele acabou de sofrer uma fragmentação, ou seja, não é um experimento de laboratório, você coletou essa amostra e pegou um nível, pode ter sido um nível abaixo. Você pode, inclusive, ter pego uma fragmentação. Imagina que você pegou um fragmento aqui e coletou esse fragmento que saiu. E você mede ele nessa superfície. Ou você coloca ele invertido e mede essa outra superfície. São dois níveis distintos de degradação. Eles até podem ter o mesmo nível de degradação, mas é uma discussão mais profunda aí da área de degradação de polímeros. Mas não vamos complicar. Mas tá bom? Então, quando você tem... Perfeito, Glaucio, matou. As duas perguntas, hein? Entendo bem. Se fosse prova, estava bem da nota aí. Então, você sempre pode ter as mesmíssimas condições, quando você está fazendo um trabalho forênsico, de onde você sabe a fonte, sabe a formulação, você não sabe se ele acabou de sofrer uma fragmentação, você pode ter diferentes resultados. E é por isso que é importante você não estudar 1, não estudar 2, não estudar 20. É bom você estudar dezenas. 20 já é dezenas, né? Mas é bom você estudar um número, o maior número que você pode, nas suas condições, para poder ter certeza de que você tem uma significância estatística aí. Tá bom? E aqui, para lembrar, que é um resuminho dessas duas coisas aí, a figura desse artigo que eu já mostrei para vocês em outra aula, um artigo de opinião que a gente publicou, que tá, eu preciso atualizar isso aqui, que ele já está sendo bem mais citado. Não tinha nenhuma citação na época, ele já está super bem citado. Preciso atualizar isso aqui. Mas está aqui, ó, a questão da erosão, que esse nível é a formação dos microplásticos e nanoplásticos. E nesse nível da estrutura é a migração. Então, as duas coisas podem estar acontecendo. Se você pegou um microplástico que está nesse ponto... Opa, meu laserzinho. Se você pegou um microplástico que está nesse ponto aqui, ele está sem o aditivo. Ou, nesse ponto aqui, ele está sem alguns aditivos, mas ainda está com outros aditivos. Nesse ponto aqui, você não sabe o quanto ele erodiu. Então, se você perdeu uma quantidade de microplásticos da superfície, o nível, a superfície que ficou, ela está menos degradada. Show? Então vamos seguir. Agora vamos falar sobre o que gruda no polímero. Esse é curtinho. A sorção é o que resume o que gruda no polímero. Então são várias coisas que vão influenciar. Esse paper está mostrando Adsorption Behavior of Organic Pollutants on Microplastics. É superfície. E aqui é um exemplinho de todo tipo de interação que pode acontecer entre um microplástico e qualquer coisa que vai querer grudar nele. Então pode ser todo esse tipo de interação intermolecular diferente que pode acontecer entre um microplástico e tudo que está no meio ambiente. E se você for estudar isso, se você tiver níveis diferentes de degradação, você vai ter níveis diferentes de hidrofobia ou hidrofilia. E não é, lembra que não é um processo contínuo. Não é degradado, não degradado. Se você tiver o pristino, vai ter um efeito. Moderadamente degradado, outro efeito. Severamente degradado, um terceiro efeito. Então, você não sabe. Além do que, você tem a possibilidade, o terceiro item, de ter fissura. Lembrei, pulei o segundo aqui. Você tem a fissura. Você tem fissura conforme você degrada, você não está modificando só a natureza química da superfície, você está modificando a área superficial. Você tem que levar isso em consideração. Se você quer fazer um serviço bem preciso mesmo, você tem que fazer um batch, você tem que fazer alguma coisa para medir a área superficial, porque ela vai mudar. Você pode pegar um filminho de 2 centímetros quadrados com a espessura conhecida, calcular a área de exposição. O pristino e o degradado. O degradado vai ter uma área superficial que pode ser significativamente maior, você tem que medir.
porque a fissura e a rugosidade vão aumentar a área superficial. A tensão superficial vai variar, vai influenciar na molhabilidade, e a tensão superficial pode variar com o modo de quebra, que é o quarto item, que é moinho normal versus moinho criogênico, que eu citei quando o William fez a pergunta. Moinho normal, ele vai quebrar com muita deformação, com uma variedade de tipos de deformação plástica e elástica diferentes. O criogênico não vai ter a elástica. Então vai ser só deformação plástica. E praticamente vai ser um material muito, muito quebradiço. Ele vai quebrar com pouquíssimos sinais de deformação. E a gente vai ver quando tem sinal de deformação, porque às vezes tem um gradiente de temperatura, você não deixou ele imerso o tempo suficiente, ou às vezes, para polímero isso não acontece, mas para outros materiais você pode ter condições que talvez tenham que ser mais severas para você poder medir. Mas no nitrogênio líquido, se você tem acesso ao nitrogênio líquido, você faz essa quebra criogênica. Se você não tem, se é um gelo seco com cetona, alguma coisa assim que tem temperatura baixa, mas não tão baixa quanto o nitrogênio líquido, você pode trabalhar também. Mas às vezes você vai ver que vai ter uns cantinhos da fratura que vai ter umas cortininhas, vai ter umas estruturas que denunciam que aquele material foi deformado. Então ali você não considera a fratura, você considera que teve deformação. Então aquilo não é como ele estava antes. Então, se você tem medo de que o tipo de quebra que você está usando pode influenciar no seu trabalho, testa. Na medida do possível, você tem que testar. E uma coisa que eu gosto muito é matérias orgânicas e lixiviados. A competição que você vai ter. Porque você pega seu microplástico limpinho, bonitinho, ou até degradado, e você coloca no ambiente onde você vai ter absorção. Mas aí você não leva em consideração matéria orgânica e não leva em consideração potenciais lixiviações. Aí eu gosto muito desse exemplo aqui. Vocês estão vendo bem essa figurinha? Isso aqui é uma embalagem plástica do mesmo produto. Ou seja, são frutinhas que estão aí prontas para serem consumidos. Nem sei se isso aqui entra na categoria de minimamente processados, talvez sim, porque você teve que tirar do cacho, teve que limpar. Então, essa categoria é uma categoria que entrega para o consumidor um material mais pronto para consumo. O problema de minimamente processados é a liberação de água. Então, você fecha eles numa embalagem, vai liberar água. E aí, esse material da esquerda é um material que vende menos, porque você tem uma impressão ruim. Você não consegue ver o material e mostra uma heterogeneidade que gera desconfiança no consumidor, essa formação dessa película, né? Tem uma água, parece um fungo, sei lá. Não é material adequado. O pessoal não vende esse tipo de embalagem para minimamente processados. Vende esse tipo de embalagem. Ué, que tipo? Isso é muito parecido. Ele tem um aditivo a mais, que a gente chama de anti-fogging, que é anti-neblina. O que ele faz? Olha só, e assim, se você não leva isso em consideração e acaba comprando um anti-fogging, para fazer, pega um filme que tem anti-fogging para fazer seus testes, não vai bater com os testes de outros que não tenham, porque você muda muito a característica de superfície. O que você faz é diminuir a tensão superficial porque esse aditivo você coloca no plástico, mas ele tem alta mobilidade, ele vai para a superfície e ele diminui a tensão superficial, então ele não forma uma gotinha, ele vai formar um filme de água. A água está ali. A água que tem na superfície do filme da esquerda, do plástico da esquerda, vai ter a mesma água no plástico da direita. Só que no plástico da direita formou um filminho, não formou a gota e não tem uma má impressão para o consumidor. Não é impressionante? Vocês sabiam disso? Quem sabia disso, levanta a mão. Deixa eu voltar aqui. Quem sabia que existia o filme anti-fogging? Alguém aí? Ninguém? A Luísa colocou a mãozinha negativa, então acho que ela não sabia. Beleza. A Alexandra sabia, a Bruna não sabia, a Gláucia já sabia porque eu falei, a Amanda não sabia, a Fernanda não sabia. Legal. Então, você vê, e é uma coisa importante da gente saber, se a gente vai estudar matéria plástica, se a gente vai estudar microplástico, a gente tem que saber sobre os plásticos. Os plásticos não são um material simples, eles são complexos, eles têm que ser entendidos
como materiais complexos para a gente contextualizá-los na nossa pesquisa. Então, isso é a minha bandeira, É para isso que tem essa disciplina. Né? Bom, beleza. Então, os lixiviados podem influenciar nos resultados de pesquisa de sorção e desorção. E outras coisinhas. Concentração ambientalmente relevante. Vou voltar aqui para vocês. Quem já ouviu falar sobre a importância de usar uma concentração ambientalmente relevante? Podem dar joinhas para cima ou para baixo. Joinhas para cima, poucos joinhas para baixo. Beleza. Muita gente fala, é muito comentada a questão de uma concentração ambientalmente relevante. Quer dizer o quê? Eu quero usar uma concentração. Opa, tem alguém entrando aqui. Eu quero usar uma concentração que é uma concentração que acontece na natureza. Essa é uma concentração ambientalmente relevante. Então, isso é um argumento muito interessante, muito importante, e eu gosto de usar esses exemplos desse gráfico aqui. Ó. Então, eu tenho aqui, ó, isso aqui é um box plot, para quem não sabe. Box plot, ele faz o seguinte, eu pego o conjunto de resultados que eu tenho e divido em quartis. O que é um quartil? 25% do todo é um quartil. É um quarto do seu universo. Então, por exemplo, uma pizza eu posso dividir em 4 quartis. Ou seja, cada pedaço da pizza vai ter 25% de uma pizza. Eu posso... Então, isso são os 4 quartis. Numa distribuição modal, numa distribuição normal, a gente vai ter esses valores... Eu vou ter um monte de valor. Em geral, se ele está se comportando bem, a maior parte dos valores vão ficar no meio dessa distribuição de valores. E o que a gente faz? A gente tenta representar esse meio com esses quartis do meio. Então, num box plot, esse quadrado, esse retângulo aí, essa estrutura arestada, ela representa 2 quartis. Do lado da esquerda da mediana, que é esse risquinho, é um quartil de 25 a 50, do lado da direita é de 50 a 75%. Então, ele meio é uma alternativa ao desvio padrão, tá bom? E ela é bem mais visual. Então, foi essa a opção do autor aqui. Tudo bem? Alguém abriu o microfone? Tá de boa? Achei que tinha ouvido um barulhinho. Beleza. Alguém abriu o microfone? Beleza. Não, tudo bem. Foi sem querer. Aí, o que eu tenho aqui? Os 2 quartis do meio, que é onde estão a maior parte das amostras, dos valores, olha só, esse aqui no caso de canais urbanos. Ó, o eixo X é logarítmico. Então, o que acontece? Ó, a gente desce ele aqui, ó, meio no olhão, um pouco abaixo de 10 ao cubo, que está na ordem de 1000. Esse cara aqui, ó, está entre 10 a menos 1 e 10. Então, aqui no meio tem 10 elevado a 0. Isso aqui é número de fragmentos por litro. Então, aqui, ó, canais urbanos tem de menos de 1 por litro. 10 a menos 1. Isso, 10 a 0 que está aqui seria 1. Então, é menos de 1 por litro até quase 1000 por litro. Então, se você está trabalhando com meio fragmento por litro até 1000 fragmentos por litro, 1000 unidades por litro, você está numa concentração ambientalmente relevante, de acordo com esse levantamento, esse artigo de revisão, que usou para esse contexto aqui, ó, 35 artigos. Então, concentração ambientalmente relevante é importante, mas ela também varia demais. Então, esse aqui, por exemplo, de lago, que eu acho muito interessante esse resultado aqui, ele tem um box plot pequenininho, mas ele tem um monte de outlier. Essa é uma outra coisa de box plot que eu não falei. Quando ele está fora de um intervalo interquartil, coisa de estatística, o pessoal usa como padrão 1,5 intervalo entre os quartis. Mas beleza, então, não precisamos saber desse detalhe. O que a gente precisa saber é que, estatisticamente, esses valores estão fora. São vários pontinhos, mas são 235 artigos. Entradas, pelo menos, né? Pode ter mais de uma entrada por artigo. E aí, o que acontece? Eu tenho ainda esses valores aqui, ó, que representam, são
dados que foram medidos em lagos de verdade, ó, são concentrações muito baixas. Maravilha. E aqui, ó, em rio, tem concentrações muito altas que são outliers. Então, é também ambientalmente relevante. Está fora da média, mas de uma média esperada, né? De uma média, numa faixa que a gente considera adequada. Mas é ambientalmente relevante. Está na faixa dos 10 a quinta, que é, na verdade, 10 mil, centenas de milhares. Está nessa faixa. Então, poxa, a variação é alta, né? É bem alta. Então, essa é uma coisa que eu gosto de discutir, né? Ah, eu uso uma concentração ambientalmente relevante. Mas ela varia demais. É até positivo para evitar exageros, mas é uma coisa para você questionar. E uma coisa que eu gosto de questionar também, para quem insiste muito em usar concentrações ambientalmente relevantes, e eu insisto, mas eu acho que tem que ter um ajuste mais fino disso, as outras condições ambientalmente relevantes que costumam ser desconsideradas. Então, por exemplo, o pessoal quer usar uma concentração ambientalmente relevante, mas usa um poliestireno feito por emulsão, sem nenhum tipo de aditivo dentro, esterilizado, e tudo bem. Se você, e não tem problema nenhum, se você está testando alguma coisa, isso é um assunto do próximo slide, se eu não me engano, isso mesmo. Isso mesmo. Não tem problema se você está estudando alguma coisa que precisa daquilo, que precisa daquela condição. Agora, se você está estudando ecotoxicidade, não faz muito sentido você se aprofundar no assunto usando um material que não tem aditivos, que não tem arestas, e só poliestireno, que não é o material mais encontrado. E quando ele é encontrado, ele pode ser encontrado na forma de filme, ele pode ser encontrado na forma de espuma, mas raramente ele é encontrado na forma de esfera. Ele não é encontrado na forma de esfera. Eu não consigo lembrar, pode até ser, mas eu não consigo lembrar um produto de poliestireno que a gente use na nossa vida que sejam esferas. Não consigo lembrar. Não quer dizer que não tem, mas quer dizer pelo menos que não deve ser comum. Ok? Então, a gente precisa trabalhar com textos ambientalmente relevantes que têm a ver com a nossa pergunta científica. Não necessariamente, não é de graça quando você escolhe uma coisa ambientalmente relevante. Predominância de pristinos também não é ambientalmente relevante. Pode ser dependendo da pergunta. Próximo slide eu vou falar disso. Mas a gente tem que lembrar, bom, primeiro, um comentário que eu não fiz aqui. O pessoal escolhe poliestireno preparado por emulsão, principalmente quando se trabalha com valores menores, porque ele é muito fácil e reprodutível. Porém, é muito fácil de fazer e é reprodutível. Outra pessoa vai fazer provavelmente muito parecido com o que eu fiz. Essa é uma coisa importante para a ciência. Agora, nível de degradação é muito difícil de acertar e é muito difícil de reproduzir, inclusive de comparar. Então, isso precisa ser levado em consideração. O nível de degradação precisa ser levado em consideração, porque os microplásticos do meio ambiente são degradados, porém, é preciso dizer que é difícil trabalhar com isso, porque ele é pouco reprodutível. Por mais que você degrade do mesmíssimo jeito que eu, a temperatura do seu laboratório pode ser ligeiramente diferente, você pode controlar isso na sua câmara de degradação, mas você também pode ter a lâmpada, desculpa, me deu uma tonteira aqui, me deu uma tonturinha. A lâmpada que você usa na câmara de degradação, ela pode estar um pouco mais velha no seu laboratório do que no meu. E a idade da lâmpada, o tempo de uso dessa lâmpada vai influenciar na energia que foi emitida pela lâmpada. Então, isso também pode ser difícil de reproduzir. E outra coisa que não é levada em consideração quando você quer levar em consideração condições ambientalmente relevantes, é a formulação. E a formulação a gente não tem essa informação. Nem se eu quiser levar em consideração, vai ser muito difícil. Para eu poder levar isso em consideração, eu vou ter que fazer uma colaboração com alguém que tenha uma máquina de processamento de polímero e tenha condição de ter o que a gente chama de master batch de diferentes aditivos. O pessoal da indústria tem toda a condição de fazer isso. Pode ser um projeto in-house do pessoal da indústria.
Mas num laboratório acadêmico, eu conheço poucos lugares que têm essas condições. Mas se existem esses lugares, o Departamento de Engenharia de Materiais é um lugar privilegiado para fazer esse tipo de coisa. Mas a gente que está trabalhando com plásticos que são comerciais, que são de ambientes ou coletados, ou ambientes que a gente tem acesso, né, que eu vou comprar pote, vou comprar filme, vou comprar material de escritório, vou comprar alguma coisa para poder fazer um experimento com microplásticos ambientalmente relevantes, eu não tenho a informação da formulação. Eu posso até saber, como eu disse antes, nessa aula mesmo, posso até saber que eu tenho mais retardante de chama, que eu vou ter estabilizante, porque ele foi feito para ser outdoor, que eu vou ter um antifogging, porque é para cobrir um minimamente processado. Consigo medir que ele tem um antifogging muito fácil, simplesmente colocando no ambiente que tem vapor. Eu consigo trabalhar essas coisas, mas dificilmente eu vou ter uma informação completa da formulação dentro do plástico. Então, é um problema grave a gente tentar ser ambientalmente relevante aí. Bom, o que a gente faz, então, em relação a isso? Ah, peraí, é esse slide. Aquele outro slide, ele tá... E eu mandei para vocês, ó, mandei o slide... Cadê? Esse deleta. Mandei o slide que eu usei de uma apresentação em inglês que eu fiz. Pronto, tá aqui. Então, o que você leva em consideração quando você pode... O que você tem que fazer? Que perguntas você tem que fazer quando você está elaborando o seu experimento? E aí, isso aqui é importante para o pessoal da Olimpíada de Desenho Experimental. O formato, ele é relevante quando você vai planejar o seu experimento. Então, por exemplo, quero saber tempo de residência em bivalves. Vou trabalhar com PET. Beleza, fragmento de PET vai ter um, textil de PET vai ter outro. Né? Quando você compra uma roupa de poliéster, é PET. Então, se você coloca fibra, se você coloca fragmento, se você coloca filme, vai ser diferente o tempo de residência, porque vai ser diferente o modo de interação com os formatos do sistema digestivo de um bivalve, ou de uma minhoca, ou de qualquer outro indivíduo que você está estudando. Então, o formato ele é relevante. Então, o que você faz? Você vai pegar fibra têxtil. Talvez nem seja relevante o tipo de plástico. Como que você faz para saber se é relevante ou não? Você testa. Mas certamente, se é para você escolher um formato só para fazer um trabalho que você não vai ter tempo de variar o formato, você vai ter que estudar fibra. Então, você tem que tomar as decisões em função do que você está estudando. Tempo de residência e obstrução de órgão, fibra. A superfície é relevante, no caso de sorção e desorção de poluentes, você vai ter que dar uma atenção maior para a superfície. Talvez você não varie o polímero, ou não varie o formato, mas varie o nível de degradação da superfície. Então, isso é importante. Talvez você tenha que estudar no seu projeto a quebra, se a quebra vai ser criogênica ou se vai ser não criogênica. Outros fatores, então você tem que ver quais são os fatores que vão influenciar a pergunta científica para poder tomar as decisões em relação aos plásticos, aos polímeros. A formulação é relevante? Se você for estudar a toxicidade, ela é. Sorção e dissorção, a formulação vai ser importante. Por quê? Porque alguma coisa lixiviando de dentro do plástico pode influenciar na sorção do poluente que você está estudando, como eu mostrei com antifogging. Então, essas perguntas têm que ser planejadas, levando em consideração a complexidade do microplástico, ou do plástico que você está querendo estudar. E, por último, interação com a água é relevante? Poxa, acho que a maioria aí... A maioria é um exagero, mas eu diria que esse é um fator que muita gente aqui vai ter que se preocupar, com o qual muita gente vai ter que se preocupar. E eu mostrei nos vídeos iniciais dessa aula, e de outras aulas, que se você não levar em consideração a degradação e for trabalhar só com plásticos pristinos, você vai ter resultados de difícil ou de menor aplicação. E aí eu queria, aqui eu já estou entre os últimos slides mesmo, as possibilidades que eu gosto de recomendar. E aí vem aquele slide do lixão que eu falei para vocês me lembrarem. E esse é um trabalho que a gente não publicou ainda, então não vou falar dos resultados, mas é um trabalho que a gente fez, porque justamente eu queria trabalhar as questões do
do tempo de exposição. E tinha um lixão num estágio que eu fiz em outro país, e tem um lixão lá que tem 30 anos de abandono. Esse lixão, que tem 30 anos de abandono, ninguém mais, a partir da década de 90, ninguém jogou mais lixo ali, porque ele foi interditado. Era um lugar que o pessoal jogava lixo até a década de 90. Pessoal de casa mesmo, pessoal do bairro. E aí parou, mas ninguém foi limpar. Então cresceu uma mata ali e a gente foi coletar. Então a gente pegou várias coisas que estão com provavelmente há 30 anos ali, e várias coisas mesmo. Isso aqui são só alguns exemplos. Então aqui tinha um porquinho, que essa não foi a melhor foto do porquinho. Esse porquinho, a gente não tinha outra, mas eu lembro desse porquinho, que a parte de cima estava rosada e a parte de baixo, que estava enterrada, ela era vermelhinha, vermelhinha, vermelhinha. Então está mostrando muito bem o degradado. E um critério que a gente usou para escolher, isso aqui é uma toalha de mesa plástica, dobradinha aqui, amaciante, bola, aqui é um galão, vaso. O que a gente tinha em comum, tinha um pedaço que era mais quebradiço e outro pedaço que era menos quebradiço. Então, esse foi uma condição que a gente usou para poder ver manualmente níveis de degradação diferentes. Porque a gente supôs que eles estavam com diferentes tipos de exposição à luz. Então, ou estava uma parte para baixo, outra para cima, 30 anos parado ali, um lado recebendo menos luz que o outro, inclusive uns pedaços estavam enterrados e outros expostos. E a gente fez um estudo e ficou bonitinho, mas ainda estamos discutindo. Então, essa é uma alternativa que eu, particularmente, gosto muito. O trabalho da Glaucia, que respondeu 2 perguntas corretas, tem a ver com isso, tem a ver com coletar materiais ambientalmente relevantes, e ela está numa parte do trabalho que ela está coletando, e a gente, depois de coletar e quantificar, a gente vai fazer um estudo sobre outras coisas, com materiais que foram coletados do meio ambiente e a gente tem certeza da fonte. Então, esse é o diferencial do trabalho, e eu acho que esse é um tipo de abordagem que muita gente pode fazer, e ele é pouco usado. Outra coisa que eu gosto, que eu ainda não tenho, mas eu já entrei em contato com os museus, e eu estou esperando o retorno de descomissionamento, é uma questão. Hoje a gente tem muitas peças contemporâneas, tem muito museu de hábito e de testemunho de época. Então tem muito museu, tem um museu específico disso, que é o Museu de Design de Londres, que tem, por exemplo, todos os telefones, todos representativos de várias épocas dos telefones que a gente usou, desde telefone de mesa até o telefone celular, mostrando como era o design representativo de cada época. Esses telefones que estão expostos são os melhores, porque eles têm vários telefones de tudo quanto é época guardado no museu. E eles eventualmente têm que jogar fora, porque chega uma hora que aquele telefone da década de 40, que já é feito com termofixo, da década de 60, que já é feito com termoplástico, eles já estão quebradiços demais, estão quebrados demais, não servem mais para exposição. Tem um critério mínimo para poder expor o material. O que eles fazem com isso? Apesar de doer no coração, o pessoal joga fora. E o nome desse jogar fora é descomissionamento. E aí, eu não quero que eles joguem fora. Eu quero que eles deem para mim. Porque eu tenho uso para aquilo. Eu quero fazer uma pesquisa e eu vou ter uma peça que é da década de 60, que eu sei que é da década de 60, porque eles receberam essa doação. Está cadastrado quem que doou, de onde veio, quando foi comprado, quando tem essa informação. Não necessariamente todas as peças têm todas as informações, mas ele tem muito mais informação. Nesse ambiente aqui, deixa eu colocar o laser. Nesse ambiente aqui, eu tenho muito mais informação do que nesse ambiente aqui, que eu não tenho informação nenhuma. Então, eu acho que descomissionamento de museu é muito legal. E tem umas coisas que vocês nem imaginam. Por exemplo, Museu de História Natural. Tem um problema hoje em museus de história natural. Você tem lá insetários, você tem um monte de peça, de frasco com animais dentro do formol, que eles estão identificados com plástico. E tem identificações que têm 50 anos. Então, por exemplo, tem insetário com umas tagzinhas de PVC. Esse PVC, década de 60, tem o quê? 70 anos hoje?
década de 60, 40, 60 anos hoje. Esse PVC, ele está quebradiço. Um problema de museu de história natural é que vários lugares que tem tag plástica, essa tag já se quebrou, e você já tem várias tags quebradas, você não sabe de onde veio a tag, você perdeu a identificação do inseto. Mas essas tags, elas são ótimas para a gente que trabalha com microplástico. Você tem um plástico com uma história conhecida. Então você pode falar sobre o efeito de um microplástico de PVC, que tem 60 anos e que foi guardadinho e bonitinho. Então, acho que essa é uma abordagem muito legal e eu sugiro esse tipo de possibilidade para quem quer. E o último slide da aula de hoje é sobre fazer sua própria câmara de fotodegradação. Eu tenho um artigo de ensino em que a gente tem uma exposição dessa caixa, a gente está publicado com essa caixa. Tem umas caixas que a gente usa, que estão mais arrumadinhas, bem com várias inovações, que é o Flávio, profissional aqui do campus, que é muito criativo e que ele deixou ela em outro nível, mas aí é com ele se a gente vai publicar isso ou não. Mas a caixa, os fundamentos da caixa são muito simples. É uma caixa de madeira, tem que ter um controle, tem que ter uma ventoinha para a gente poder tirar o ozônio de dentro, que essa é uma coisa que acontece e dá problema, você perde o controle do seu processo. Você tem que tirar o ozônio de dentro, então tem que ter uma ventoinha para tirar e tem que ter uma ventoinha para entrar o ar de fora, que é para poder resfriar, porque ela esquenta muito e é de madeira, você não pode correr o risco. Mas essa é bem improvisada, vocês podem ver aqui, ó, meu sogro fez isso aqui, ele já tinha 90 anos quando ele construiu essa caixa. Tinha quase 90 anos quando ele construiu essa caixa, para mim. O desenho é mais ou menos do meu doutorado, tinha uma outra caixa bem mais simples, ele colocou uma tampa de gaveta de armário que ele achou na rua. Ele colocou era uma cortininha que eu usava, ele colocou essa tampinha, e aqui tinha o pezinho de geladeira, para não ficar direto no chão, porque alguma coisa vaza, molha. Tá. Tinha essas melhorias que o meu sogro colocou. E eu tenho essa caixa até hoje, aí, como lembrança dele. E é muito simples de fazer. E aí cada um pode fazer seu aperfeiçoamento. O que eu digo? Se você quer usar o VA, que é o componente do ultravioleta que a luz do sol entrega para a gente, que passa pela atmosfera, o VA ele tem uma degradação muito mais lenta, de meses a anos. Tá? Aqui não está entre parênteses, porque tem que ser meses mesmo. Você não consegue fazer semanas uma degradação muito relevante. Pode até ser, dependendo do que você está medindo. Mas você não vai conseguir, por exemplo, medir com métodos convencionais. Infravermelho, dificilmente você vai começar a ter um sinal muito relevante com um mês de UVA. Então tem que ser meses. Ou um ano para mais de um ano, por isso que aqui está entre parênteses, para ter um resultado relevante mesmo, fissura, quebra, fragmentação. Então. O UVC não, o UVC é muito mais rápido. Em 2 dias eu destruo um polipropileno. Destruo, eu não consigo pôr a mão mais. Um filme não estabilizado, que é pasta de escritório de PP, você coloca 2 dias ali, você não consegue mais pegar. Você vai pegar, ela vira pó na sua mão. Então, dependendo do que você quer fazer, é o ideal para o laboratório. Por exemplo, eu trabalho com propriedades macro. Eu quero trabalhar com fragilidade do plástico. Eu vou no VC, eu não vou no VA. Não dá tempo. Eu pego um aluno de mestrado para trabalhar com isso, eu vou fazer um experimento de uma semana, deu errado, eu faço um novo de uma semana, ou eu uso o experimento de um ano. Aí deu errado, só no ano que vem ele vai fazer. Não dá, não tem logística para isso. Então, para trabalhos macro, eu uso o VC, porque a fragilidade, modificação hidrofílica e hidrofóbica da superfície é muito semelhante, então não tem problema. Eu quero estudar ecotoxicidade, aí eu tenho que ir para o VA. Porque eu quero estudar lixiviação, eu tenho que ir para o VA. Porque você tem diferentes resultados. Você tem 2 coisas em química que a gente leva em consideração, que é cinética e termodinâmica. Então, a termodinâmica diz qual processo é favorecido a partir daquelas condições. Só que eu tenho um processo que pode ser favorecido, mas ele leva 2 anos para acontecer. Eu tenho um processo que não é favorecido, mas ele leva uma semana para acontecer. Mesmo que ele não seja favorecido naquelas condições, quem vai predominar é o de cinética mais rápida.
Então, dependendo se é UVC ou UVA, você vai ter mecanismos diferentes. Mas até se você tiver o mesmo mecanismo, a cinética vai ser madrasta. Nós vamos ter um antigo. Então, você tem que poder trabalhar, você tem que ver o que a sua pergunta científica demanda. Ela demanda algo que o UVC produz de maneira semelhante ao que acontece no intemperismo? É fragmentação? Produz. É modificação hidrofóbica? Reproduz. É produto de degradação semelhante? Não é. Não vai produzir os mesmos produtos de degradação. Aí você tem que ir para o VA. Ok? E a mesma coisa, quero estudar fragmentação. Vou estudar por UVA porque eu acho que é mais ambientalmente relevante. Você não vai conseguir. Se você quiser insistir porque alguma peculiaridade da sua pergunta científica aponta realmente para o VA, o que você tem que fazer? Você tem que vir para cá ou você tem que vir para cá. Porque você não vai conseguir fazer no seu laboratório, no tempo de um mestrado, um material não ambientalmente relevante, mas um material cientificamente relevante para a sua pergunta científica, dependendo da sua pergunta científica. Show de bola? E aí, um testinho final. Eu quero saber de vocês qual degradação vocês usariam, e aí vamos debater um pouquinho, tem tempo, né? Tem tempo, sobra. Qual degradação vocês usariam se vocês querem estudar transporte de plástico, que já teve uma pergunta hoje. Foi a Priscila, não foi, Priscila? Falou de transporte? Se vocês quiserem estudar transporte de plástico num sedimento e quiserem estudar o efeito da degradação, usariam o VA ou o VC? Antes de responder a pergunta, aproveitar que vocês estão lentos para responder a pergunta. Qual propriedade do microplástico vocês acham mais importante para estudar transporte de microplástico? Vou dar 10 segundos para vocês. 10. Ficamos nervosos, professor. 7, 6, 5. Tem um chute aí, William? Cristalinidade, professor? Não? Cristalinidade. Por que cristalinidade, moça? Bom, tem que pensar. Não, mas o que você falou tem um pouquinho a ver com o que a Alexandra falou. A Alexandra falou aqui. Apesar de ser uma variação marginal, um polímero mais cristalino ele é ligeiramente mais denso que um polímero amorfo. Ok? Ligeiramente, quando eu digo, o pessoal fala, é mais denso, mas é na segunda casa. Então, mas ele é mais denso. Isso tem a ver com o que a Alexandra falou. Densidade é uma coisa que você estuda, formato é uma coisa que você estuda. Mas beleza, nesses dois casos, Alexandra, pode ser que a densidade seja influenciada pela cristalinidade, que foi o que o Mussa falou, mas tem uma outra coisa que vai influenciar. Pode ser tamanho, né? Formato, com certeza. Poderia ser degradação? A degradação influenciaria no transporte? Porque a ideia do textinho é ver qual degradação, se é o VA ou o VC. A degradação influenciaria aonde? Degradação aumenta a densidade, porque aumenta o domínio cristalino. Degradação vai variar na superfície. Densidade e superfície influenciariam no transporte? Sim. Ok. Elas vão ser influenciadas pelo VA, pela degradação. Vocês usariam qual? O VA ou o VC? Professor, se eu quero se eu quero a propriedade natural desse polímero no seu transporte, com o seu aditivo ou sem aditivo, eu acho que vou fazer uma degradação mais branda. E aí eu usaria o VA. Acho que é isso, né, professor? Mas o VA, não, mas eu estou falando sobre densidade e superfície. Tem a ver com aditivo? Considerando
considerando que a superfície ela pode alterar se a degradação for mais. Não sei bem se se a degradação rápida ela altera mais as propriedades químicas, porque eu acredito que se eu alterar carbonilas, alterar algumas propriedades químicas ali do polímero, vou alterar a interação com a matriz do solo. Isso. Então, isso pode permitir, se ela se ela se torna mais hidrofóbica, ou se torna mais hidrofílica, vai facilitar a sua, como é que chamaria? Esse transporte. Se ele vai criar, se ele vai ter menos interações com Perfeito. o Não, sedimento. beleza. Pelo que eu entendi, então, se eu vou formar grupos químicos polares na superfície de um polímero apolar, isso pode influenciar no transporte, a questão é, o VA ou o VC? Os dois vão formar grupos químicos polares semelhantes. Então, eu usaria o VC. Se é a densidade, os dois vão formar domínios cristalinos. Então, se os dois vão formar domínios cristalinos semelhantes, então é o VC, porque é mais rápido. Perfeito? Faz sentido? Foi isso que você falou mais ou menos, Mussa? Sim, professor. Eu acho que é Perfeito. isso que eu... Perfeito. Então, nesse caso, sem maiores informações ou maiores detalhes na pergunta científica, eu iria de UVC. E a Priscila falou UVC porque quebraria mais rápido as moléculas. No caso, quebraria para formar as carbonilas, hidroxilas, né? Então, se foi isso, bate com o que a gente falou. E antes de ir para a próxima pergunta, eu vi agora que tem uma perguntinha da Glaucia. É da Glaucia, né? Tinha visto aqui. Da Glaucia. Professor, uma dúvida. Como a umidade pode influenciar na degradação junto da fotodegradação? Pergunto porque eu não costumo ver controle de umidade nesses equipamentos. Pode influenciar. Em tese, de novo, sempre tem que testar se vai acontecer de forma relevante. Mas em PET e nylon, ou qualquer outro polímero de condensação, que são os polímeros que têm um nitrogênio ou um oxigênio no meio da cadeia. Esses polímeros, eles sofrem um processo de hidrólise. Hidrólise. Lise é quebra. Hidro, não preciso dizer. E aí, isso é muito eficiente na fusão. Polímeros de condensação, como PET e nylon, têm que ser exaustivamente secos. De água, da umidade do ar que entrou no polímero. Ele pode estar sequíssimo, você pode estar num ambiente assim, que não chove faz tempo, mas tem umidade no ar, essa umidade vai interagir com o polímero e esse polímero vai quebrar na extrusora. Então ele passa sempre, obrigatoriamente, por um processo de secagem. Poliolefinas não passam, porque elas não têm essa fragilidade. Então, polímeros de condensação como PET, nylon, policarbonato, eles podem sofrer, em tese, alguma influência da umidade do ar na fotodegradação, na degradação em geral. Muito mais se está no fundido. Então, por isso que eu digo em tese, porque vai poder influenciar no estado sólido, mas tem que ver se vai ser relevante. E poliolefinas não, muito menos. Poliolefina não tem muito problema com umidade. Você sempre pode ter um aprofundamento, eu acho que daria para a gente gastar um tempinho fazendo uma pergunta científica na área de degradação de polímeros que pudesse ser relevante, que seria a influência da umidade nos produtos de degradação de uma poliolefina, porque a superfície ela passa a ser rica em hidroxilas e carbonilas, pelo menos rica em relação ao que tinha antes. E talvez isso possa influenciar em propriedades da superfície, mas a rigor, no grosso, no macro, é um problema de polímeros de condensação. Tá bom, Glaucia? Eu vi que você mandou um joinha, então acho que tá respondido. Então vou seguir lá nas perguntas. Cadê a perguntinha? O textinho não tá aqui. Tá onde? Aqui. Ecotoxicidade. Eita. Invasões. Ecotoxicidade. UVA ou UVC? Acho que aí não tem dúvida, hein? Eu falei já.
Maria Petso falou UVC. Por quê? Oi, professor. Oi, Carol. Porque tudo bom? Por conta da degradação mais rápida, você consegue repetir o experimento se precisar, você consegue ver graus diferentes de degradação para testar graus diferentes de ecotox. Porém, tem um problema. Tem sempre um porém. O problema de fazer ecotoxicidade com UVC é que os produtos de degradação serão muito diferentes. Quando você trabalha com ecotoxicidade, você é meio que obrigado a trabalhar com VA. O UVC ele é pouco representativo. Você pode usar, vai ter resultado, mas você tem que colocar nessa perspectiva que os resultados dos produtos de degradação, eles são ligeiramente diferentes, ou muito diferentes, depende do polímero, depende do contexto. E, em geral, é mais difícil defender o UVC para ecotoxicidade do que defender o UVA. Se você trabalha com propriedades macro, é mais fácil defender o UVC do que o UVA. Tá bom, Carol? Mas, em geral, você tem que trabalhar com o UVA. Que é o caso do seu trabalho com sacola, né? Sim. E a degradação pela luz mesmo. Mas tinha pelo calor também, pela luz. Mas funcionou um pouco a degradação por UVC, né? Porque a gente tinha um período curto também de tempo, tinha várias coisas que a gente levou em consideração, né? Período curto de tempo para degradar, porque mesmo usando a lâmpada de UVA é um tempão de exposição ali, É inviável, né? Teria que ser algo bem no início, né? E aí foram gerando dúvidas mais para o final do projeto. É um balanço que tem que fazer. Mas o UVC, ele tem esse problema. Os produtos de degradação, eles vão ser diferentes do VA. Agora, se você quer ver a lixiviação do que está dentro, o UVC se justifica mais do que o VA. No caso da Ecotox, talvez seria um pouco da lixiviação também, né? E aí o UVC se justifica. Mas uma dúvida que surgiu agora também. Fala. Você poderia usar o UVC como tipo, meio que um piloto para escolher os tipos de plástico? Se tem vários polímeros, se eu uso o UVC e aí depois você faz de um ano o EVA, porque para você fazer de UVA por um tempo maior, sei lá, 6 meses, 1 ano, para depois definir e refazer, às vezes fica um pouco inviável para o tempo, né? De um mestrado, de um doutorado. Poderia fazer isso, Walter, ou não? São completamente diferentes, o UVA e o UVC? É um risco. É um risco, e eu vou te dar alguns exemplos para te mostrar a grandeza desse risco. Na indústria, é muito raro, e para acontecer, você tem que testar, você testar uma peça que vai ficar exposta ao ambiente por UVC. É muito raro. O pessoal testa por UVA. Eu fui no BAN, lá em Berlim, que é uma Embrapa de indústria. Então, eles fazem projeto para melhorar a qualidade da indústria. Eles não têm, para estudo de fotodegradação, não tem nenhum equipamento de UVC. Eu fui visitar lá, que eu queria UVC. Queria usar o equipamento deles. E só tem UVA. Eles não usam UVC. Eu fui num congresso, estou te contando coisas para você ter uma noção, porque se pudesse usar o UVC, o pessoal usava. Porque você quer esperar o quê? Você quer esperar 1 ano para saber se sua peça passa no teste, ou você quer esperar 1 semana? Você quer esperar 1 semana. Mas lá todo mundo esperava 1 ano, porque é o relevante, é o que funciona. A mesma coisa, eu fui num evento e o cara que deu a palestra de abertura, ele falou que estava construindo uma correlação entre o UVC e o UVA, para poder fazer teste de intemperismo. Isso eu fiz quando eu estava eu fui num evento, eu estava no meu doutorado, faz muito tempo, faz mais ou menos 120 anos, essa conferência. E aí, ele falou isso. Quando ele falou isso, sabe quando alguém fala alguma coisa e fica todo mundo mexe na cadeira, assim, e fala e comenta do lado, com aquele barulhinho, assim. E ele nunca apresentou esse resultado. Isso faz o quê? Eu fiz doutorado na década de... entre a década de 90 e 2000.
E já são 20 anos, ele nunca apresentou isso. Não tem uma correlação geral. Você pode, para uma determinada peça, para um determinado polímero, para uma determinada formulação muito específica, achar que tem uma correlação entre o VC e o VA. E aí você, para aquele estudo de qualidade, você pode aplicar o VC. Não é uma coisa geral de maneira alguma. Para você ter uma ideia, um centro de excelência de desenvolvimento de pesquisa para a indústria não faz nenhum teste de UVC, só usa o VA. Então, pode ser que dê certo, Carol, mas é o que eu falei, é aquele caso específico. Se você está no escuro e quer determinar a condição, é muito arriscado usar o VC para selecionar um material para fazer degradação por UVA depois. Mas não é arriscado você ir num museu e pegar uma peça que tem esse tempo de vida, que tem diferentes níveis de degradação, porque aí você tem um material que foi envelhecido, talvez não intemperizado, mas foi envelhecido naturalmente, porque ele foi envelhecido em ambiente fechado, né? Esse acho que é o grande desafio. Não é só esse, né? Mas de estudar a degradação de plástico em ambiente natural, né? Porque cada local tem as suas especificações de temperatura, incidência de luz, incidência de raio UV. Então, assim, a América do Sul é totalmente diferente da América do Norte, da Europa, e ambiente fechado também, né? Você vai pegar uma peça no museu e a temperatura que está lá, a luz artificial. Vai ser diferente, vai ser diferente. Aí o que você faz, usa como prospecção. Aí esse seria um bom primeiro experimento para decidir qual plástico você quer intemperizar depois, na condição que é relevante para você. Sim. Obrigada, Walter. Obrigado pela resposta. E o pessoal que vai fazer aí o envelhecimento, já coloca agora. Se vai usar ou não, deixa lá no laboratório envelhecendo. Não, e eu vou dizer, assim, eu não gosto de envelhecer por UVA no laboratório. Se eu for escolher por UVA, eu ponho no teto. Sabe? Envelhece já na vida mesmo. Por quê? Porque quando você pega uma câmera de fotodegradação por UVC, todo mundo usa. Aí usa semana que vem o outro usa. O VA acabou. Fica lá para fazer o experimento por 1 ano. Então você usa um pedaço da bancada por 1 ano. Você deixa aquele equipamento ligado por 1 ano. Pô, é muito... Assim, eu não tenho esse espaço para ceder. A gente tem pouco espaço, a gente tem pouco equipamento. Fica uma máquina inteira usada para esse projeto por 1 ano. Então, a minha câmera de UVC, todo mundo usa o tempo todo. A câmera de UVA é para o sujeito que vai ficar parado ali. E você tem que colocar, uma coisa que eu não falei, você tem que colocar uma saidinha. Eu não falei que tira o ozônio com a ventoinha. Sim. Você não tira o ozônio para o seu laboratório. Você tira o ozônio, coloca num corrugado e vai para fora, para o ambiente externo, porque se você libera ozônio no ambiente fechado, você aumenta a concentração do ozônio. No ambiente externo, tudo bem, ele dispersa e tudo bem. Você vai é o mesmo fim que qualquer coisa que você coloca numa capela tem, o ambiente externo. O solvente não vai ser bem tratado. Você coloca alguma coisa para evaporar na capela, aquele solvente ele está indo para o meio ambiente. Você pode nunca ter parado para pensar nisso, mas esse é o fim de qualquer solvente ou coisa perigosa que você está se livrando no laboratório, na forma gasosa, né? E aí, você tem que ter isso. Ou seja, se você não tem esse tubo corrugado, um furo na parede que a gente tem, bonitinho, arrumadinho, você tem que ocupar também uma capela. Você tem que fazer experimento dentro de uma capela, para liberar esse ozônio para fora, porque senão o seu laboratório vai ficar com cheirinho de queimado e os seus olhos vão ficar lacrimejando e você nem vai saber por quê. Você acha que você está emocionado, você está num período mais triste da sua vida, mas é o ozônio que está te atacando. E aí... Doutorado, né? É o ozônio. Essa minha vida de doutorando não presta, essa minha vida de cientista me deixa muito triste. Quando você vai ver, você estava feliz, era o ozônio que estava atrapalhando a sua vida. Mas tem esse problema, você tem que dedicar um espaço da sua infraestrutura especificamente para essa degradação. Aí eu levo para o teto. Tem o pessoal que constrói umas estruturas de alumínio, deixa lá, que também tem problema. Eu tenho uma colega que ela fazendo mestrado no laboratório, ela tinha esse trabalho de degradação ambiental e ela perdeu 1 ano inteiro de trabalho porque deu uma tempestade. Destruiu o sistema de segurar, porque é para aguentar chuva, mas com as mudanças climáticas, a gente tem eventos extremos mais chatinhos, né? E aí ela perdeu, voou, destruiu a estrutura de alumínio, sorte que não caiu para baixo do teto, mas
rodou pelo teto, as peças voaram para todo lado, ela não sabia mais quem era o quê. E aí perdeu 1 ano de experimento por causa disso. Eu tenho uma co-aluna que também recentemente expôs oxidodegradáveis às intempéries, e ela teve um problema que a gente não esperava. Roubaram o sistema de fotodegradação dela, que... Para que vão roubar um sistema de fotodegradação em madeira, uma coisa que só servia para expor filme de óxido degradável? Roubaram. Então, tem esse problema da exposição às intempéries. Assim, a exposição no laboratório, acho que tem de ficar 1 ano também, né? O custo das lâmpadas de UVA, que são bem altos, né? Bem mais altos que da UVC. E do ambiente externo, eu até ia ver, né? Essa questão do ter que medir temperatura, quantidade de chuva, os dias que fazem sol, os dias... Então, você tem que ter também uma mini estação, eu acho, né? Talvez uma mini estação ali meteorológica, para você saber o quanto ali, por mais que seja só 1 ano no ambiente natural, quanto de luz recebeu, eu não sei, tipo... O que o pessoal faz é usar os dados da estação meteorológica mais próxima da sua cidade. Porque, na verdade, o que você precisa de um acompanhamento grosseiro. E a estação meteorológica mais próxima dá esse acompanhamento grosseiro, assim, dá uma medida de índice pluviométrico do ano, índice de UV do ano. Então, você tem aproximações que você pode fazer para permitir a comparabilidade. Mas é sempre, qualquer opção que você tenha, tem alguma dor. Tem que ver qual vai te dar menos dor. Obrigado, Carol. Obrigada, Walter. Ó, última não, falando de ecotoxicidade, sorção e dessorção. UVC ou UVA? Alguém? Ó, como está acabando o tempo de aula, eu vou esperar menos. Sorção e dessorção, se o experimento, como uma ponderação que o Mussa colocou no começo desse slide, se os aditivos vão influenciar, você espera que eles influenciem, porque você controla de alguma maneira a sua escolha de plásticos, você pode trabalhar com UVA para ter uma cinética mais realista de liberação. Se não, você tem que trabalhar a população. Se só a polaridade vai influenciar, você pode trabalhar com UVC, porque você tem que mudar a população de grupos oxigenados na superfície. E aí você pode trabalhar com UVC. E formação de nanoplásticos, a minha opção da minha linha de pesquisa é UVC, porque o que eu quero é formar fragilidade. Eu quero quebrar cadeia, eu quero ter cadeia menor para aumentar a fragilidade, eu quero ter domínio cristalino e eu quero ter formação de grupos polares. Então eu vou no UVC na veia, eu não uso VA. Eu tenho curiosidade de trabalhar com VA, estamos tentando desenvolver um método que permita, não a comparação química de UVC com VA, mas que permita determinar potenciais de fragmentação. A minha opção é ir sempre pelo UVC. Se a gente conseguir desenvolver esse método fácil de determinação de potencial de fragmentação, aí daria para você fazer uma comparação de UVA, UVC, seria um trabalho legal. É isso. Acho que é isso. A aula acaba aqui. Deixa eu parar a apresentação e perguntar se alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário. Nada? Beleza. Então tá bom. Então acabou. Deixa eu parar de gravar. O Marco Aurélio levantou a mão. Pode falar, Marco Aurélio? Ele apareceu e sumiu. Você tinha aparecido aqui, Marco? Será que ele estava dando a joinha? Acho que ele foi dar tchau e levantou a mão. Tá bom, Marco, tá bom. Então, não. Eu tô falando aqui, mas tá no mudo. Pronto, apareceu. Já vi você, já vi. Tá. Um pouquinho fora dessa aula, mas eu fiquei com uma dúvida com relação às empresas usarem microplásticos. Isso foi levantado em algum momento, né? E eu não vi uma explicação de como é que uma empresa usa o microplástico. Tá? Não. N jeitos. Tem até um relatório só de microplásticos primários. Acho que isso está na aula de fundamentos, acho.
Não tenho certeza, mas deixa eu repetir para você. Não, mas na aula de fundamentos, lá no início. Não, essas eu participei e estava nas aulas e prestei atenção. Eu realmente não recordo, mas se puderes me lembrar, eu te agradeço. Então não, pode não ter tido. Microplásticos, tem um relatório da Europa que eles fizeram a pedido do grupo de estudo do Congresso Europeu sobre o tema. Eles fizeram um relatório sobre o uso de microplásticos primários, que são os microplásticos que são usados nesse tamanho. E aí, lá ele tem vários exemplos. É muito legal esse relatório. Ele por exemplo, tinta. O pessoal usa microplástico, eles usam umas microfibras para poder aumentar a resistência a formar fissura. Porque a primeira coisa que acontece você pode ter um descolamento da cobertura íntegra, mas o que mais acontece é a fissura da cobertura. E aí, de lá, ele começa a descolar. Uhum. E aí, para evitar essa fissura, eles colocam... É a mesma coisa do uso de fibra de vidro, fibra vegetal em compósito de polímero normal para várias aplicações. Você aumenta a resistência daquele material, se você tem uma boa compatibilidade. Então, ali é um uso de microplástico primário. Como é uma tinta, né? Ele tem que ser um material muito pequeno para ele estar dissolvido ali no meio e homogeneizado, né? Então, é por isso que ele é micro. Eu nunca tinha pensado, eu estava pensando, cara, onde é que eles usam isso para o plástico? Não, mas tem N. Não é um uso do plástico como, como é que eu vou te dizer, como estruturante, né? Ele está ali dentro de uma outra mistura para uma outra finalidade. Não, mas tem uso com a finalidade principal. Por exemplo, abrasão. Quando você tem uma estrutura metálica muito enferrujada, muito danificada, e você precisa cuidar dessa contaminação, ou da ferrugem, para poder fazer alguma coisa com ela, você tem uma abrasão com areia. Uhum. Né? E aí a Brenda falou dos cosméticos também. Isso, legal. É muito comum. É abrasivo de pasta de dente, pode ser plástico, não é mais, mas acho que tem alguns que são. É aquele exemplo do navio, professor, né? Então, vou falar do navio agora. Quando você trabalha com motor muito enferrujado, você faz um jato de areia. Sim. Sob pressão. E aí você limpa aquilo lá, dá uma detonada. Quando a coisa que você quer limpar é mais sensível e o que você quer tirar daquela superfície não precisa de tanto impacto mecânico, aí você usa um abrasivo mais moderado. Quem é o abrasivo mais moderado que a areia? Eu já trabalhei, eu tinha um tio que trabalhava num jato de areia, brincava demais nisso, mas agora essa questão de usar o microplástico em vez da areia, realmente faz muito sentido. E como é que chama esse equipamento? Jato de areia. Jato de areia. Jato de areia. Vou lá no jato para jatear a peça, porque ela tem enferrujada, depois de fazer o tratamento. Jato. Eu lembro que eu conheci isso quando eu era muito jovem, que eu fui ver um parente meu na Itália. Minha família é de origem italiana. E ele era construtor, ele trabalhava com reforma de casa. E ele tinha isso, e ele chamava de sabiatrice. Como é que é o nome? Sabiatrice. E eu sempre quis saber como é que chamava em português. Sabiatrice é tipo um areiador no italiano, né? E aí em português eu não sabia. Mas, quer dizer, jato de areia é mais fácil. Aí essa é uma curiosidade, eu te perguntei de curiosidade. Mas tem isso, mas Fernando, Marco Aurélio, tem muitas outras aplicações, assim, é muito. Tanto que o pessoal, por exemplo, o que é considerado microplástico primário, eu estava vendo um seminário ontem muito bom sobre nano e microplásticos em agricultura. Não era nano e microplásticos, era nano e micro formulação, né? E isso é considerado, todo encapsulamento de fertilizante, encapsulamento de semente, é considerado hoje, conceitualmente, como microplástico. Então, por exemplo, a agricultura não consegue tirar, se proibirem hoje, não pode mais colocar microplástico primário. A agricultura não consegue fazer essa transição, ela precisa de um tempo. Então, microplástico primário também é qualquer cobertura de semente, fertilizante ou agroquímico que você use, é considerado microplástico, mesmo que seja biodegradável, é microplástico primário. Falaram do abrasivo de cosmético, aqui, ó, jateadora de turbina. Aqui, olha só o que o William falou. Usava esfera de metal, cara, mais violento ainda, para tirar, e demandava grande abrasão. Turbo compressor de carro. Você trabalhou com motor, é verdade.
Caraca, nossa, pior que areia, hein? Imagina, No meu você dá estágio, pra matar. no meu estágio, você colocava, tinha uma caixa, você colocava a mão em 2 luvas, segurava a turbina, na outra você segurava a jateadora e ia jateando a turbina dentro Caraca, dessa caixa. Assim. caramba. Bom, é isso. Se você quer fazer a mesma coisa com areia, com plástico, é microplástico primário. Então tem N, viu, Marco Aurélio? Tem muita aplicação de microplástico primário, assim. É parar para dar uma Já olhada. consegui ter uma visão onde eu consigo enxergar isso com bastante clareza. Obrigado. E é um ponto legal você ter levantado isso, porque é um ponto de conflito no Tratado Global, porque tem um item só para microplástico, né? E aí tem um item, não é só para microplástico, mas predominantemente, majoritariamente Pois para então, microplásticos. aí que me chamou a atenção, porque eu sempre pensei que o microplástico fosse uma consequência da degradação do plástico, mas não como um insumo da indústria do plástico, está entendendo? É. Não, Esse é um perfeito. ponto Obrigado, professor. relevante. Obrigado, Marco Aurélio. Então tá bom, acho que com isso encerramos a aula. A Bruna já está falando que vai ter que sair. Vamos aproveitar que a Bruna está saindo e vamos sair todo mundo. Obrigado, Bruna. Valeu pela desculpa. pelo Obrigado, motivo Walter. para a gente encerrar. Valeu, William. Obrigado, hein? Deixa eu parar a gravação. Valeu. Semana que vem temos o